Uma saudação especial a quem nos acompanha. É um prazer estar de volta na TV Cidade do município de Farroupilha, canal 14. Hoje trouxemos um convidado para falar de diversos assuntos. Uma pessoa esclarecida e que vai trazer as suas opiniões sobre assuntos diversos. Cleito, obrigado por ter aceito o nosso convite. E fique muito à vontade, que aqui é conversa franca, aberta e sem preconceito. Preto no branco. Preto no branco é meio estranho falar para ti, Já, né? mas tu pode levar mal, mas eu diria assim, com as cores misturadas. Então, as tuas impressões digitais a quem nos acompanha. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, o espaço e o privilégio de poder estar aqui. Fico lisonjeado com esse convite, fico também nervoso e preocupado em função da responsabilidade que carrega estar aqui, prestando informações ou tirando dúvidas, esclarecendo, trazendo, saindo também com algumas dúvidas e conhecimentos a mais. Então é uma oportunidade muito grande para mim, fico muito agradecido ao Senair e à TV como um todo, que por ter todo esse tempo de vivência, já comprovou toda a sua capacidade no município de Farroupilha, sua importância, inclusive. Me diz uma coisa, o senhor é farroupilense raiz ou é forasteiro como eu sou e fui muito bem recebido? Então eu quero saber esse detalhe. Eu sou nascido em Farroupilha, sou a terceira geração, né, de farroupilense da minha. Minha avó nasceu aqui em 1933, antes do município se emancipar, em Caruara, onde geralmente, ali na Nova Sardenha, naquela região ali, né? Ali nasceu minha avó, que é de origem alemã. Meu pai nasceu aqui em 60, porém meus avós paternos daí vieram de Vacaria, que meu pai é negro e minha mãe é de origem alemã. O Pereira é de Vacaria? Vacaria. Tinha um frigorífico, que os donos eram Pereira, na saída de Vacaria para Lages, à esquerda. Sabe que eu estou tentando fazer árvore genealógica porque a escola, né, questionou meus filhos em função de fazer um trabalho e achei interessante que eu estou buscando essas informações aí, né? Desculpa, meu pai ficou órfão de mãe aos 7 anos e de pai aos 9. Então eu não tive a oportunidade de conhecer, ele teve, né, uma infância muito difícil, enfim, né, afastado dos pais, e essa relação se afastou muito. Ele teve esse afastamento, né, fatídico, e nós então não tivemos relação com quase ninguém. Essa informação que tu traz é algo que eu venho buscando, evidentemente que não faremos parte dessa família, mas enfim, mas sei que lá é muito rico nesse sobrenome, tem muitas pessoas com esse mesmo sobrenome na região de Vacaria. A tua formação escolar foi aqui em Farroupilha? Tudo em Farroupilha. Eu estudei no ensino fundamental na escola São Pio X, ensino médio estudei no CNC, fiz a faculdade, eu me formei em administração de empresas, gestão e empreendedorismo e filosofia, agora por último, daí por satisfação pessoal. Fiz pós-graduações em algumas áreas que eu achava pertinente para o meu trabalho, saúde pública, docência do ensino superior, tenho MBA em marketing e propaganda, e pretendo agora iniciar direito, que é também uma satisfação pessoal. Eu quero ter isso no meu currículo, eu gosto da área de direito, eu quero ser advogado. E já trabalhou na área de publicidade também, então? Não, eu não exerci essa área porque eu atuei muito em áreas comerciais, isso sim. Então eu usava esse recurso da questão de marketing e propaganda para fortalecer e alavancar a área comercial de onde eu trabalhei. Também por um bom período fui instrutor de trânsito em Farroupilha. Eu tinha essa dúvida. Me diz uma coisa, qual é o teu currículo profissional? A primeira empresa, segundo trabalho, terceiro trabalho? Eu entrei na Soprano em 1998. Ainda com o Adelino Miotti. Unidade elétrica, lá perto dos 50 graus de Santiago, lá naquela região. Unidade elétrica fazia disjuntores naquela época, né? Certo. Ali eu entrei, fiquei quase 2 anos. Com que idade? Eu tinha 17 anos ali, né? E tive a oportunidade de ir com a unidade para fora, para o Nordeste na época. Acabei declinando por ser jovem, né? Penso que o meu futuro teria sido outro. Declinei porque era muito jovem e naquele período, se não vai te lembrar, teve um diretor ou algum responsável pela Grandene que teve uma situação fatídica lá na unidade da Grandene, que ele foi assassinado. Não lembro. Numa situação envolvendo, acho que um ex-funcionário, mas então aquilo me marcou. Eu digo, eu muito imaturo, pensando em ir para uma área tão distante, e eu iria para exercer um cargo de chefia. Eu tive a sorte de, quando entrei na Soprano, vários funcionários foram saindo das funções, e eu fiquei trabalhando um pouco em cada função. Chegou num momento, em 1 ano mais ou menos de experiência, que eu já conhecia todo o funcionamento daquele setor, né, e que todos os outros tinham saído, então eu passei a ser coordenador daquele setor.
Então, com 1 ano mais ou menos de empresa, eu fui promovido já coordenador do setor onde eu trabalhava. E depois, qual foi a empresa? Depois eu tirei minha carteira nesse período que eu estava lá, né, de motorista. Quando fiz as minhas aulas, eu sempre fui apaixonado por dirigir, né, eu sempre gostei muito de dirigir. Certo. Quando eu fiz a minha carteira, eu disse, eu quero ser instrutor, o que precisa fazer para ser instrutor? Então, tinha de ter 21 anos, tinha de ter 2 anos de habilitação, tinha uma série de requisitos. Eu, com 20 anos, então, me foquei nisso, né? Me emancipei para poder conseguir entrar nesse processo, tinha que ter 21 anos, né? Então, com 20 anos, eu consegui finalizar o curso, tinha 2 anos de categoria B, já iniciei como instrutor de trânsito. Ficou quanto tempo? 15 anos. 15 anos? 15 é anos. dali que eu te conheço, eu não tinha certeza. Teórico e prático. Muito bem. E é uma profissão como qualquer outra, mas com muita responsabilidade, porque está colocando pessoas com uma arma na mão. Exatamente. Do caso. Essa profissão me trouxe para essas esferas que eu citei aqui, que foram as minhas áreas de atuação hoje, de ensino, de formação. Então, ali me fez o quê? Tu tinha uma conversação com muitas pessoas, né? Então, pessoas de várias frentes, vários segmentos. Então, a bagagem cultural era muito grande. A tua capacidade de se fazer entender, a tua capacidade pedagógica para poder atuar com esse público também tem de ser diferenciada, tem de ser aprimorada, né? Então, tu vai te relacionar com pessoas com pouca escolaridade, pessoas com muita escolaridade, com, né, mais capacidade disso, mais capacidade daquilo. E me chamava a atenção o fato de que, naquele momento, Senair, todos eram iguais. Então, tu pensava, o rico ou o pobre, na hora de tirar a carteira, ficava nervoso, na hora do teste, a mesma coisa. O branco ou o preto, citando a questão de cores, nós começamos brincando, mas pensando assim, o filho do milionário, o filho do que pagou parcelado a carteira com muita dificuldade, tinha mesmo sofrimento. Então, essa igualdade eu achava muito interessante. Aliás, essa igualdade tem que permanecer em todos os setores da vida humana. Exatamente. Não é só na carteira de motorista. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade também, depois dos 15 anos, tu foi trabalhar com o René? Eu trabalhei depois, imediatamente eu fui para o René, fiquei na loja, depois eu fui trabalhei com o Broilo, também fui coordenador da parte de credenciamento dos CDVs aqui, né, dos desmontes veiculares aqui, então com o Broilo Autopeças fiz essa parte aí, fiquei numa escola de formação, onde eu fui gerente por um período também aqui no Instituto Mix, que era, né, uma escola de capacitação, de formação de Por quanto tempo cursos. no Mix? Eu fiquei na gerência ali, acho que pouco mais de 1 ano. Aí, imediatamente, eu tive o convite para ir para o ProSaúde, para assumir também a coordenação. Ali eu era, na época tinha diretor, eu era o coordenador geral, o segundo no quarto comando. Ele teve de se afastar por questões aí políticas para concorrer, e eu assumi durante a pandemia, no dia 1º de abril de 2021, Puxa. 2020. 1º de abril de 2020, eu assumi daí a direção de todo o ProSaúde daí, durante toda a pandemia. E ficou lá até agora? Até agora. Continua no ProSaúde? Continuo gestando ProSaúde. E já vai para a terceira administração, então? Não, segunda. Eu digo que eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 prefeitos, por isso, né? Eu tive o Clayton, Pedroso e Fabiano. Agora, porque o Clayton teve aquele período de afastamento, saiu e sofreu impeachment, né? Sim. Era o Clayton no meu início, foi o Pedroso durante e em seguida continuou. E como é que tu está vendo, já que estamos falando de 3 prefeitos, como tu vê a política em Farroupilha hoje? Sabe que eu vejo a política hoje em Farroupilha, ela está menos... eu vejo menos interesse. Né? Eu vou dizer assim, há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, 8 anos, tu via assim uma disputa para selecionar, para chegar em nomes para concorrer. Então tinha várias as plenárias que tinham, né, essas questões de discutir antes quais nomes vão ser postos à disposição, quantos temos então que poderiam ser ou que poderiam estar. Isso, na minha opinião, diminuiu muito, perdemos muito. Mas eu vejo o contrário, desculpa te interromper, mas eu vejo assim, eu não lembro de tantas possibilidades de candidatos saírem candidatos, tantos pré-candidatos saírem candidatos, como desta vez. Eu tenho escutado aí mais de 10 pessoas se colocando à disposição, nem sei de que partido são, porque virou uma salada de fruta. Hoje o cara está num partido, amanhã está outro, nós vamos falar mais adiante sobre isso também. Mas assim, eu fiquei impressionado, pessoas que eu nunca imaginei que fosse se colocar à disposição de administrar um município, quando que a reforma tributária piorou a situação dos prefeitos. Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso. É que essa prática de ampliar o número de partidos, de fracionar os partidos, foi uma prática adotada em 2016, no governo do Clayton.
Até então nós tínhamos menos partidos no município, hoje nós temos muitos. Então dali, se tu for analisar, o PDT se fracionou em outros partidos, o próprio PT, o MDB, IPP, enfim, esses partidos que eram 5 ou 6 siglas, né, eles foram se dissipando até formarem siglas maiores. Isso passa por um processo do quê? De tentar purificar ou limpar alguma marca que pode ter deixado, né? Então tu pega um partido que tem uma certa antipatia num ponto, né? Forma outro partido logo do lado, com uma ideologia muito semelhante, e reforma ele, coloca as mesmas figuras com uma outra sigla, porque a marca da população, que aí é um ponto que me deixa triste, está na sigla, não está no representante. A maioria da população entende que o partido é corrupto. É o mesmo que eu dizer que o meu carro atropela um carro e não sou eu dirigindo que atropelo. Né? Então é evidente, se eu me envolver num acidente, quem se envolveu foi o Cleiton, não foi o meu carro. É o que eu penso dos partidos. Essa é uma falha que eu acho do sistema, né? Que é uma questão que aí entra na questão da área de educação. É preciso mais aproximação, é preciso que a política seja mais clara, mais transparente, que demonstre o seu propósito, porque senão a população, evidentemente, ela fica à parte da situação, né? Não entende bem o processo e é evidente que não vai saber se posicionar também. O que a gente percebe é que, se tu for fazer uma pesquisa hoje, vai aparecer voto para 10 pessoas diferentes. Isso é a verdade. Só que também já estão, através dessas pesquisas, surgindo potenciais vencedores disso aí, dessa próxima eleição. Tu acha que vai ter a situação do jeito que está, com esses partidos que estão aí? Agora houve trocas e a oposição vai finalmente fazer uma frente única para encarar a situação? Eu acho que essa política de marketing, nós saímos da política de varejo, na minha opinião. Tá? A política de varejo é que nós tínhamos há pouco tempo atrás, que era, se tu me der, eu te devolvo, né? Então me dá tal coisa, eu te dou tal coisa, me dá um carro de brita que eu te dou um voto. Né? Varejista, que eu também não concordo. E essa política agora de receita mágica e milagrosa também eu não concordo. Então viemos com aquela mística de que esse é o nome Salvador. E essa prática vem de governo federal. Já vem de o Salvador, usando a expressão Messias, que combinava, por incrível que pareça, foi uma coisa que casou ali, né? Então o Messias era o nome do candidato e ainda tinha essa questão de ser o Salvador. Então essa mística se espalhou. Eu acho que foi um processo muito viral no Brasil como um todo e até em nível mundial, em função do Trump e de outras lideranças que foram assumindo. Para falar em município, aqui aconteceu semelhante. Tu criou a ideia de que alguém, onde colocava a mão, transformava, ou melhor, inovava. Fazia daquilo algo melhor. E essa prática foi adotada e todos esperavam, então, um toque de mágica na questão da administração municipal. Entendo que, percebendo que a realidade não é essa, e o cenário se confirmou no que nós já sabíamos, ninguém aqui consegue fazer mágica. Né? Então, não tem esse dom. A população percebe agora, eu vou concluir em seguida, né? A população percebendo agora que não existe essa mística, essa mágica, eu acho que vai começar a pender novamente para aquela questão de ter certeza, de trabalhar com certo, não é no duvidoso, acho que parar de sonhar um pouco e trabalhar com o que nós temos. Mas eu estou em Farroupilha desde 94 e eu consigo observar a diferença entre uma administração e outra ao longo do tempo. Mesmo que eu não esteja lá na prefeitura, nunca frequento esse ambiente da prefeitura, mas estive lá pouquíssimas vezes. Mas a gente percebe de uma administração para outra uma grande diferença. Você não nota a diferença entre essa administração e a administração passada? Quais são as diferenças principais que você nota? Eu noto essa administração com uma liderança mais menos tátil, assim, não é tão tangível essa liderança, né? Eu acho que eles têm a liderança hoje de um prefeito que vem com um marketing, né, muito grande, muito forte de marketing, mas não tem a aproximação. Eu não acredito que a política, ou qualquer empresa, tu também como empresário sabe, que nada acontece por inércia. Né? Se está em movimento, a tendência é continuar naquele movimento. Não, é preciso a participação, é preciso que isso esteja presente, é preciso que tenha um acompanhamento. Então eu acho que isso se perdeu muito em Farroupilha. Outras administrações, sim, eu acho que também falharam. Eu acho que o recurso que hoje tem o município para trabalhar é muito grande. Nós falamos em quase R$500 bilhão. É muito dinheiro no último orçamento agora para 2024. Vínhamos de 8 anos atrás com 200, ele dobrou em questão de 8 anos. Se você olhar, só para seguir um pouquinho nessa pauta, se você olhar as obras que foram feitas nos últimos, eu percebi que o Cleiton teve um bom desempenho em questão de obras. Fez diversas coisas, até quando estava o Pedroso ali, foram feitos assaltamentos e tal. Mas você não acha que esta administração visualizou mais coisas, ou seja, talvez tenha
mostrar do melhor, porque não basta a gente fazer, tem que fazer e mostrar. E me parece que tem tanta coisa bonita acontecendo em Farroupilha, você não vê isso? Vejo, por isso que eu falo na questão do marketing. É um governo que trabalha muito na questão de imagem, é um governo de mídia. Mas se você não faz, não tem o que mostrar. Exatamente. Eu penso dessa forma. Eu acredito que o seguinte, falhas do governo anterior, penso bem nessa direção. Acredito que hoje o governo pensou em transformar Farroupilha em um ponto turístico. Okay. Na minha opinião, isso não é algo de 20 anos, é algo de 30. Eu acho que não é de 10, nem de 4, muito menos de 4. É 30 anos para se conseguir construir algo nesse porte aí, nem penso em Gramado, penso em Bento. Tá? Gramado acho que seria algo até mais fora do nosso alcance. Mas pensar em Bento, é algo para muito tempo. Quando tu começa a pensar nas obras, tu visualiza todas as obras aonde, no entorno de onde existe o maior passeio, a maior concentração de pessoas. Essa foi a falha do governo anterior, ou o acerto. O governo anterior, ele contemplou o âmbito geral da população e do município. Levou asfalto onde não tinha, tanto que foi o governo que mais fez asfalto na história, duvido que alguém vai bater, porque foi muito asfalto mesmo. Se tu vai questionar a qualidade, também posso questionar que eu acredito que teve algumas situações que poderiam ser melhor trabalhadas. Acho que não adianta tu fazer de qualquer forma, tem que fazer de uma forma duradoura, pensando também a longo prazo. Mas enfim, o governo atual pensou em fazer o quê? Deixar exatamente bonito. Tanto que tiveram questões envolvendo enfeites de Natal, enfeites de Páscoa, enfeites... Então são muitos enfeites, eu até costumava dizer, não adianta tu chegar num posto de saúde com os tênis limpos, porque tinha asfalto, mas não ter médico para atender. Então é melhor chegar com o tênis embarrado e ter um médico lá para te atender. Né? Então essa para mim foi a falha. Faltou prioridade no governo. Se a prioridade do governo atual era deixar a cidade bonita, o centro da cidade bonito, conseguiram. Mas se a prioridade era fazer um pouco em cada lugar, não funciona. Não existem duas prioridades. Eu não conheço os bairros de Farroupilha, eu confesso que eu não conheço, não visito os bairros. Tem bairro que eu nunca entrei. Mas não foi feito infraestrutura, asfaltamento, calçamento, alguma coisa? Não foi feito nos bairros? Infelizmente não. Eu questiono, inclusive, você sabe, o 1º de maio. O bairro 1º de maio foi feito na época do Zanfeliz. Não foi com o Magione? Foi o Zanfeliz ainda, na época que ele foi à mídia e convidou as pessoas a virem em Farroupilha, que existia trabalho e não existia mão de obra. A partir dali começou todo o trabalho e o movimento para que fosse constituído o 1º de maio para receber essas pessoas. Meus pais moram no 1º de maio. Eu morei no 1º de maio com meus pais. Então, o 1º de maio foi um bairro, foi projetado imaginando uma demanda e hoje tem uma demanda muito maior. Imagina. Esse é um bairro que não foi assistido, não evoluiu em nada do saneamento básico que tinha para aquela época que tem hoje. Eu vou lá hoje, converso com a presidente do bairro, inclusive, que é a Sandra, uma emenda que eu solicitei do deputado Fontana, ex-deputado Fontana, que veio para cá para construirmos uma praça lá que está sendo feita. Eu fui lá para visualizar o que acontece. Hoje, com as chuvas, as enxurradas, as chuvas invadem os terrenos. Por quê? Porque não tem para onde escoar água. Mas esse é um projeto muito antigo. Então é preciso aí entrar na questão de inovação, já que o prefeito atual seria um expert nessa área, de inovar também esse tipo de atendimento. Então é ver o povo que é pouco assistido. Né? Aquela população... 1º de maio praticamente é autossuficiente. Ele tem quase a população de Flores da Cunha. Então tu imagina que a densidade demográfica maior do município está ali. Então é importante que tenha um olhar para lá. Eu estou citando o 1º de maio porque é algo que me veio na cabeça agora. Mas cito São Francisco, que hoje o presidente de bairro estava reivindicando uma mudança, que nenhuma teve em 3 anos e meio. Então uma mudança só no bairro. Eu moro no bairro Cruzeiro e não sou assistido pela saúde básica. Eu não tenho visita de agente de saúde. Então esses são pontos que eu consigo não só apontar, mas eu sou parte desse déficit. Foi bom você falar em saúde, porque eu lembrei de uma coisa. Como está o atendimento da saúde pública em Farroupilha? O que nota você daria para o atendimento? Porque, você está ali há 5, 6 anos já. Sabe que enquanto coordenador, detentor da capacidade de mudar, eu fiz uma leitura dentro do governo e do município. A saúde, eu até então tinha uma visão de fora, sendo totalmente equivocada e pobre nessa linha, né? Inclusive, falava com a Janete do hospital na semana passada sobre isso, sobre a dificuldade que é administrar a saúde do município. A saúde do município, com a criação do ProSaúde, acho que assim teve um ganho muito grande. Vários municípios fazem contato aqui, fizeram comigo na época de direção, para saber qual era o funcionamento, tentando instalar algo parecido nas suas cidades. Mas para que isso aconteça, é preciso que tenha no papel de coordenador do ProSaúde alguém que seja realmente entendedor da saúde. Não pode se colocar um agrônomo para conduzir a saúde, ou um médico para conduzir a agronomia. Eu acho que essa prática precisa ser bem acompanhada pelos munícipes agora, seja quem for que venha ganhar as eleições,
né, para assumir o próximo governo, que a população se empodere disso e tenha esse cuidado. Porque a saúde do município hoje, eu enquanto estive, por ser pós-graduado em saúde pública, tinha conhecimento de causa, inclusive da assistência da atenção primária, da constituição toda da saúde familiar. Então esses foram pontos que eu tentei muito intervir. Recursos vêm, aí eu não falo em qualquer presidente, Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, seja quem for, o recurso federal vem. Agora cabe a nós aqui administrarmos da maneira correta, para aí sim otimizar a saúde. Onde estão os principais problemas da saúde, então? Hoje? Eu digo, na atenção primária, o principal problema são os agentes de saúde. Essa visita, esse primeiro contato com a saúde, ele é fundamental. Isso pensando em estratégia de saúde. Então, pessoal, os agentes de saúde são aquelas pessoas que vão na tua casa, ver quantas pessoas moram, né? Quanto é que faz tempo que fulano não vai no médico? Tá? Tu não está em casa, o Senair, mas está a tua esposa, por exemplo. Tá aí o Senair, não está aí? Não, mas quanto tempo que ele não vai no médico? Tá? Esse levantamento vai ficar num banco de dados em teu nome. Ali nós vamos conseguir mapear a saúde do homem e saber quando fazer campanhas voltadas para o homem que ele realmente ele morre mais cedo que a mulher, porque não se cuida tanto quanto. Né? Então esse acompanhamento é feito pelos agentes de saúde. Hoje não existe. Tá? No município nós estamos assim, com um bairro do Porto, 1º de Maio, deve ter 4. E os atendimentos estão sendo feitos rapidamente nos postos de saúde, num ponto onde se atende a saúde em Farroupilha? Como está o atendimento? Porque eu quero ir num posto de saúde lá no Burati, eu quero ser atendido logo. Exato. O atendimento no posto de saúde, né, tem outro detalhe que eu até, complementando que eu falava com a Janete, que eu pretendo trazer muito forte nessa campanha agora, é a questão da integração do hospital com o posto de saúde. Aí vai fechar com a tua ideia de por que está acontecendo e como está acontecendo. Hoje, quando tu vai num posto, o hospital é particular, tu sabe disso que ele é privado, sim. Então, né, os postos de saúde são públicos, administrados por uma empresa privada, que seria o posto de saúde, mas são públicos. Então, digamos assim, o Senair vai hoje numa unidade de saúde do 1º de Maio, solicita, chega lá o médico da família, vai te examinar, vai passar pelo acolhimento, enfim, vão ver a tua condição, tu vai dar o teu relato, a tua anamnese, que é aquela primeira etapa, sim. E aí tu vai dizer, olha, eu preciso de tal coisa, o médico vai te sugerir que faça um raio-x, né? Então tu vai sair de lá, vai para casa. Digamos que tu te perca, aconteceu um outro incidente, tu passou mal, tu vai no hospital amanhã, no hospital, daí no ambulatório. Chegando lá, o médico vai te solicitar também um raio-x. Então é possível que tu faça 2 vezes o mesmo exame, por 2 solicitações, porque os sistemas não se comunicam. Que horror. Entende? Essa é uma falha que eu, por ter formação em administração também, quando entrei nesse processo de saúde, não acreditei. Pensei que fosse até algo que eu não tivesse entendendo direito o funcionamento. Mas é assim no município hoje. Então, a informação que tem no posto de saúde não chega até o hospital. Aí eu vou dizer o seguinte, então na época questionaram a mim dizendo o seguinte, Cleiton, mas se tu pensa assim, por que não colocar, então, não deixar que nós tenhamos acesso ao hospital? O hospital privado, nós não temos acesso ao hospital. Nós temos que disponibilizar as nossas informações do hospital. Esse é o que tem que acontecer. Por que tem filas e filas de cirurgia, disso, daquilo? Eu fico impressionado. Um problema sério e fica ali um mês, vai resolver daqui 2 meses, daqui 2 meses o cara está morto, dependendo da situação. É por esse encaminhamento, né? Tu pensa que a pessoa vai na unidade de saúde, ela precisa então passar pela Secretaria da Saúde, para regular, para encaminhar para o hospital, porque eles não se comunicam. Então, se o posto de saúde já se comunica com o hospital, ali tu já tem acesso à informação, existe possibilidade, existe encaminhamento, existe aquilo. Então, tu pula toda uma etapa. E essa movimentação dentro da Secretaria da Saúde, eu entendo que é um meio de politicagem. Porque eu nunca consegui entender isso, te confesso que não. Eu recebi um telefonema na semana passada, um amigo de Bento, dizendo, pelo amor de Deus, vê o que tu pode fazer por meu parente aqui de Bento, que o hospital está aqui, nós somos referência para alta complexidade aqui. 34 municípios. E dá um jeito aí, porque o cara tá em último grau. E ele não tem. Aí liguei para o nosso secretário de saúde, ele disse, eu não posso fazer nada. Quem tem que fazer o hospital, eles têm cota para isso e tal e coisa. Então, o cara, eu não liguei, ele não me ligou mais, não sei como ficou resolvido. Mas eu tenho N solicitações, que eu não sou vereador, não sou nada, mas as pessoas me ligam, o que eu faço? Então, tu fica com pena, essa é a verdade, mas tu fica sem armas. Eu vou fazer o quê? Mas é que eu não posso fazer nada. Eu tenho um outro amigo de São Marcos, inclusive, que trabalhava aqui, precisava fazer uma cirurgia de joelho, e não conseguia, era urgente, ele já estava no mês de abril, isso foi em novembro a urgência, ele estava em abril e nada de cirurgia, foi fazer particular em São Marcos, lá em São Marcos, no município. Tu sabe que essa regulação aí que tu fala é um problema também que eu vou te citar, um outro defeito grave da saúde.
Nessa regulação, se por acaso o Senai estiver na fila de espera para uma cirurgia de joelho, vou manter esse mesmo exemplo que tu deu, na fila, e o pessoal da regulação te encaixou numa vaga, se eles te ligarem e tu não atender, tu não volta para o final da fila, tu sai da fila. Pô, tu já pensou nos tempos de hoje aconteceu uma coisa dessa? Tanto, o que aconteceu para mim na época foi de conversar com algumas pessoas. Eu tive um senhor que me procurou, na época de direção, eu coloquei meu telefone à disposição da comunidade. Vocês podem ligar porque eu precisava entender qual era a dor, né? Porque eu queria saber como agir, né? Então me ligou um senhor e disse, eu estou esperando não sei quanto tempo para uma questão de cirurgia, enfim. Quando eu fui ver no sistema, ele não tinha tido contato com ele. Ele não tinha. E aparecia como se ele tivesse faltado, ausente. Era esse o nome que eles colocavam, classificavam como ausente. Fiz contato com ele. Falou, mas assim, mas o senhor não compareceu? Mas ninguém nunca me ligou. Então, fui mais a fundo, de fato, tinham tentado fazer um contato telefônico, e ele não teve, a partir do momento que não atenderam, ele foi excluído da lista. Então, ou seja, essa pessoa não ficaria 6 meses esperando, ela morre esperando. Morre esperando. Então eu disse, nos tempos de hoje, gente, eu vou falar de novo em equidade, que nós falávamos outro dia numa conversa informal e tudo. Então eu não sou obrigado a imaginar que a outra pessoa tem internet, cara, ou que a outra pessoa vai conseguir atender o telefone em qualquer horário. Eu tenho que me dispor a tentar em todos os horários. Vamos imaginar uma notificação extrajudicial. Eles não encontram meio de entregar? Não é assim que funciona? Puxa. Né? Tem que ser em mãos, alguém que receber tem que dizer, não, eu estou com a missão de entregar, pega o nome, não é assim que funciona? Em campo com a saúde não é assim? Mais importante ainda. Meu Deus, mais a saúde tem que ser assim, gente. Era o que eu cobrava, se vier mandar carta, mandar caixa, mandar uma pessoa lá, manda, mas nós precisamos que essa informação chegue até ele, para que ele possa, assim, fazer uso. Eu tenho tantas outras perguntas na área da saúde, muito importante porque você tem conhecimento, mas eu tenho outros assuntos também que gostaria de abordar contigo, nós estamos indo para a finaleira já. O que tu está vendo do governo Lula? Como tu enxerga o governo Lula depois de 15 meses de administração, se é que se pode chamar de administração? Eu enxergo da seguinte forma, a vitória do governo Lula nessa eleição já foi algo assim, totalmente fora, né? Atípico, ponto fora da curva. Eu acho que isso vai ser, nos livros de história futuros, vai constar isso com certeza. Porque não foi uma façanha, não é um feito comum. Então é uma desaprovação de um lado, eu acho que a maior foi a desaprovação, e uma grande aprovação de outro. Eu acho que passa muito por isso. Esse governo, para conseguir se estruturar, eu acho que a prática hoje do impeachment, derruba, cai, não sei o quê, eu acho que é algo que deixou todos os administradores com receio de trabalhar. Então tu não consegue mais se impor tanto quanto tu gostaria ou poderia. Hoje é um trabalho muito mais colegiado. Tá, mas parei um pouquinho, só um parêntese. Por que as emendas parlamentares que eram condenadas se tornaram moeda de troca mais do que nunca nessa administração? Inclusive, eu não chamo de base aliada, eu chamo de base remunerada. O que tu me diz disso? É que a base, hoje no governo federal, praticamente todos trabalham juntos, né? Eu não vejo assim uma grande frente porque tem lugares do Brasil que o próprio PL está com o governo. Está com o PT. Né? Uhum. Então, inclusive para a próxima eleição. Então, essa é a frente que eu vejo. É uma frente praticamente única de atuação, entendendo o quê? Que contemple a todos. E uma atuação política, não administrativa. Não visando as melhoras que precisam acontecer a nível de país. Essa é a leitura que eu faço e talvez tu concorde com isso. Eu receio por isso aí, sabe? Né? Eu tenho medo que a política vire isso, sabe? Que a tua preocupação hoje seja eleger vereadores no município, porque tu vai ter força para segurar o prefeito, ou tu derruba ele. Na esfera estadual, na esfera federal, seja a mesma coisa. Pois é, mas o que está acontecendo agora? Nessa janela, 201 vereadores gaúchos foram para o PL, Partido Liberal. 84 foram para o Podemos. Tá. O Partido dos Trabalhadores está sofrendo um desgaste como nunca se imaginou. Não só por ser governo, pelo seu líder máximo. Porque eu tenho falado, não sei se tu concorda, que o presidente Lula é o maior ditador que se viu dentro de um partido. Ele consegue ser mais ditador que o Brizola. Ele concentra todo o poder nele e quem queira botar a cabeça de fora, ele pisa em cima. Então, isso a gente observa ao longo da sua história. E o fato dele estar viajando tanto, que agora parece que vai ficar um pouco mais, acho que a lua de mel terminou. Então, você não acha que a primeira-dama hoje se parece bastante com a Marquesa de Santos?
Sabe, eu acho que a primeira-dama hoje, ela sofreu muito, eu não vou dizer bullying, mas discriminação, foi taxada muito por aparência, né? Acho que uma prática do governo anterior de criar um estereótipo de uma figura de primeira-dama, né? Com traços que teriam que ser assim, teriam que ser assado, beleza ou não beleza, enfim, que foram critérios adotados no último governo, ainda citando o exemplo dela de primeira-dama, que não teria um perfil de. Então, eu acho que nesse ponto ela sofreu muito. Quanto às viagens do Lula, eu acho que o apoio internacional também é fundamental. Eu acho que a visão do todo, ela passa muito por fora. Eu acho que essa visão mais global é muito importante para o governo. Quanto Tá, mas você acha que foi positivo as viagens dele para o país? Acho fundamental para o país? O país ficou, na minha opinião, né? Na minha opinião, o país ficou muito tempo tentando ser autossuficiente. Isso não existe. Não, quanto a isso não. O Brasil não tem condições de ser autossuficiente. Por exemplo, mas aí você vai visitar países da Europa, países da África, onde comprovadamente houveram problemas de corrupção. E aí você vai, de alguma forma, fazer o quê? O que veio de positivo? Eu, sinceramente, o que eu vi após as viagens foi fuga de capitais. Isso aconteceu real, é só fazer as pesquisas. Então, eu não sei até que ponto essas viagens estão dando resultado, e na parte diplomática também está sendo um caos. Por cada discurso que ele dá, ele arruma um inimigo internacional. O Putin falou besteira, até o Maduro agora está contra ele, já se declarou. Aquela de Israel foi violenta, foi uma coisa assim, intempestiva mesmo, né? Ou é desconhecimento ou é maldade. Então a gente vê que é um governo que em 15 meses, na minha avaliação, não disse a que veio. Qual é o ministro que se destaca hoje? Só para dar um... O que tem de destaque na administração pública federal? Tu sabe que ministro agora o Lewandowski está em evidência em função daquele caso dos foragidos, né? Então ele ficou mais na questão midiática, ficou ele, evidentemente. Hoje o Supremo Tribunal é muito mais citado do que qualquer ministério. Estamos indo para o final. Já foi. O chefe vai nos... Vai fazer os cortes necessários. Não, o chefe já vai puxar a orelha. Mas eu nem percebi. Eu gostaria de falar muito mais, eu vou ter que voltar aqui de novo. Com certeza, estou à disposição. Porque fica com as tuas impressões finais. Quer mandar algum recado que eu não te deixei falar? Não, imagina. Não, eu me sinto muito bem atendido, fui contemplado em tudo que eu pretendia e gostaria de falar. Acho que, de repente, podemos, num próximo encontro, falarmos também das questões raciais que nós íamos tratar, né? Sobre questões pedagógicas também, que é algo que eu também gosto e atuo, porque sou pós-graduado em docência superior. Então, agradeço mais uma vez, parabenizo a TV, acho que o alcance dela é merecido e com certeza vai alçar voos maiores ainda pela capacidade, pela qualidade, pelo alto nível de atendimento. Esse foi o nosso encontro e vamos, numa próxima oportunidade, tratar tantos outros assuntos, inclusive O Avesso da Pele, que é um livro que vai ser oferecido para as escolas e que eu não concordo. Mas isso é outro assunto. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço.